Graças e paz, irmãos, uma boa noite. Vamos nos achegando, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, aquele que governa absolutamente sobre todas as coisas, governa as nossas vidas, governa o mundo inteiro. Nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça se o Senhor não permitir. Então Ele exerce governo absoluto sobre tudo, sobre todas as coisas. Vamos estar juntos esse tempo. Vamos orar? Se você puder, aí na sua casa, onde você se encontra, onde você está. Meu abraço para todos que estão chegando, Solange, Jaqueline Crespo, Margarete, Maria Simoneide, um beijo, a minha irmã, e todos os demais que se encontram. No momento eu só estou podendo visualizar esses, mas aí eu peço que vocês estejam interagindo entre vocês, tá? Principalmente, como a gente tem falado, né? As pessoas que são visitantes, as pessoas que estão conhecendo a nossa igreja através do culto, da transmissão do culto. Rose Sierra, Alfredo Bergonzoni, um abraço para todos vocês, tá? Genil L, Lucilene, Kellen, todo mundo está entrando. Graça e paz a todos os corações. Uma boa noite bem calorosa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Eu vou cantar alguns louvores. Vou fazer uma oração primeiro, cantar alguns louvores e depois a gente dá início à pregação da palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, você pode localizar 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos, né? Nós vamos falar hoje sobre Elias. Uma história muito bonita, muito marcante, a história do profeta Elias, e eu acredito que tem tudo a ver conosco também, né? Todas as passagens bíblicas, todos os personagens bíblicos, em algum ponto, eles se assemelham muito conosco. Cris Barreto, Genil Heller, Ju Torquato, tá? Os demais que estão conosco. Então, as nossas lutas, elas são momentâneas, são passageiras. Logo, logo, nós vamos estar nas mansões celestiais, desfrutando de toda a graça de Deus, da presença de Deus. Um abraço para Valdirene. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, pelo Senhor que não falha, a tua palavra que é presente nas nossas vidas, ela se cumpre. A tua palavra nos educa, a tua palavra nos instrui para que sejamos mulheres e homens perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então eu peço no nome de Jesus que o teu Espírito esteja sobre nós, a manifestação do teu Espírito Santo, Pai, e esteja abençoando o mundo, esteja abençoando os povos, as nações. Nós aqui no Brasil, diante dessa pandemia, nós pedimos a cura, pedimos o livramento, a salvação, a proteção do Senhor sobre nós,
sobre os nossos familiares, irmãos, pessoas amigas, o povo brasileiro e em todo lugar, o povo que invoca o teu nome, o povo que carece de ti, Senhor. Quantos estão nesse momento na dor, invocando o teu nome, e o Senhor disse que todo aquele que invocar o teu nome, o Senhor vai estar agindo nessa vida, ele será salvo, o Senhor vai estar derramando graça sobre essas vidas. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, transgressões, nos perdoe, Pai, e esteja conosco em todos os passos desse culto, no nome de Jesus, amém e amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo
sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Eu vou, nesse dia, a gente tem o costume de fazer pela manhã, parabenizar os aniversariantes da semana. Então a gente está fazendo tudo diferente. Essa semana aniversariou Paulinho César Chibuta, dia 20, e também o seu filhinho, o filhão, né, o Rafael, é o menorzinho, mas é grandão o Rafael. Dia 22, a Maria Gilvanda Menezes, filha da irmã Eunília. Dia 23, aniversariou Joelza Cristina de Menezes. Dia 23, Caléu Gonçalves. Então vai o nosso abraço fraterno aí para todos os aniversariantes da semana. Bastante gente essa semana, né? O presbítero Alberico esteve compartilhando aí nos grupos, né? Que Deus abençoe os irmãos aniversariantes. O último cântico, depois a pregação da palavra de Deus. Então você deixe, se já não estiver aberta, a sua Bíblia, abra em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos separados, e aí depois a gente vai fazer uma reflexão, uma pregação, conforme, né, você quiser adequar aí na sua mente e no seu coração, tá? Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti, a tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor,
Jesus, eu só tenho a ti. 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 Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de começar a pregar, minha sobrinha, minha querida sobrinha Sibéria, também aniversariou dia 25. Vai um beijão para a Sibéria, para toda a família, no nome de Jesus, tá? Outro aniversariante que esteja conosco aí, nesse momento, Deus abençoe. O presbítero Valdeir está conosco, nosso irmão Luiz Walter, a Neide Santos. Neide, depois me passe o seu WhatsApp, que eu vou gravar um vídeo para a irmã Isabel Camargo, tá? Eu vou tentar fazer isso com a igreja, mas principalmente com os idosos, que a gente não está tendo contato, e eu sinto muita falta, e eles sentem muita falta da gente, da igreja, né? Então, Neide, depois não esqueça de me passar no Face, lá no privado, você deixa o seu número, tá? E aí, qualquer coisa você pode me adicionar também, tem no boletim da igreja, se estiver aí no grupo, então você pode adicionar. Júlio César, contemporâneo meu, no seminário, um abraço, Deus te abençoe. Mari Porva, Mari, Anderson, as crianças, Milena Vasconcelos, Milena, um abraço para ti, para o Antônio, tá? Sua família aqui em Santo Anastácio, Deus guarde, Deus proteja, abençoe todos. Meus queridos, ou qualquer outro que eu não tenha visualizado, a Geisa está aqui, a Tati aí ia ficar brava comigo, né? Tati está aqui, tá? Mas qualquer outro que eu não tenha visto, graças a Deus a gente está com uma boa presença de irmãos, de pessoas amigas, então, vai um abraço para todos vocês, a paz do Senhor, os presbíteros, os irmãos, vão interagir com vocês, tá? E façam isso, principalmente com os visitantes que estão conosco aí. Então, a pregação dessa noite é sobre Elias. Se você tiver a sua Bíblia aberta, Elias capítulo 17, 1 Reis capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Depois você vai para o capítulo 18, verso 13, 1 Reis 18, 13. Acaso não disseram o meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água. Então quem fez isso foi o profeta Obadias, homem de Deus, num tempo
de perseguição aos profetas, num tempo de perseguição aos homens de Deus, pela profetisa Jezabel, fenícia, que havia se casado com o rei de Israel, o rei Acabe, o que já era um quebra dos mandamentos de Deus. Os filhos de Deus só podiam se casar entre si, entre eles, as tribos, o povo de Israel, os judeus, os hebreus. E Jezabel era fenícia, era pagã, era adoradora de Baal, do deus Baal, que Elias vence também aqui no capítulo 18, vence os 450 profetas de Baal, naquela passagem que ele ora e Deus faz descer fogo do céu. Deus honra a palavra do profeta, a oração do profeta. Fogo cai do céu e consome toda a lenha, toda a água que estava no holocausto. Não só a lenha, mas também a água, como prova do poder, da manifestação do poder de Deus. Meus queridos, ainda a última leitura, capítulo 19, versículo 4. Esse aqui vai ser um paradoxo dentro da nossa existência, dentro das nossas limitações e fragilidades. Então o Elias, o tesbita, escolhido por Deus, o profeta dos moradores de Gileade, da tribo de Gileade, uma das tribos de Israel, esse profeta que vem sendo boca de Deus, que vem triunfando sobre tudo, sobre todos os adversários, as adversidades. Chegamos agora no capítulo 19, no versículo 4, e no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 4, está escrito: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois já não sou melhor do que os meus pais. Pai, nesse momento, eu rogo a tua bênção sobre nós, sobre a minha vida e de todos os irmãos, e de todos os corações que estão agora nos ouvindo, e que vai nos ouvir depois, após a gravação desse culto, da transmissão desse culto. Então eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Mas, Pai, não é só aquela palavra para a gente se envaidecer e dizer que Deus falou, que Deus me tocou, e depois não acontece nada depois disso. Nós te pedimos transformação, mudança em nossas vidas, mudanças na vida do teu povo, que congrega e que está em todo lugar, porque a nossa oração, a nossa fé só tem sentido se a nossa vida estiver em coerência com a tua palavra. Então nos ensine os teus caminhos, Senhor, nos ensine os teus caminhos, que às vezes parece tão claro para nós, e de repente toma um rumo diferente, e a gente fica se questionando, nós ficamos a nos perguntar, ficamos em conflito, em incertezas, em dúvidas. Então, apazigua, Senhor, toda a inquietação do nosso ser, por mais diferente que seja o agir do Senhor na nossa vida e na nossa história, mas que a gente possa aceitar os teus desígnios, Pai, a tua vontade. Às vezes perdemos pessoas queridas, familiares, entes queridos, pessoas amadas. Às vezes perdemos coisas importantes nessa vida, e a gente fica
sem entender, porque entendíamos, compreendíamos que ali era nosso, era do Senhor, pertencia, éramos mordomos, mas de repente se esvai do nosso controle, da nossa vida. Então eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, amém e amém. Você que ouviu essa oração, permaneça conosco. Débora Miranda, Deus te abençoe. Vamos à pregação da palavra de Deus. Meus queridos, dentro da vida de Elias, ele é um dos maiores profetas de Elias, ele é um dos maiores profetas de Israel, mas não há nenhum escrito de Elias. Ele não deixou nenhum livro, nenhum capítulo, nenhum versículo, mas a sua história registrada no livro de Reis é altamente impactante na nossa vida, e a gente pode tirar lições preciosíssimas para o nosso hoje, o nosso momento e o nosso agora. Primeiro, ele é um homem escolhido por Deus. Você é uma mulher, você é um homem escolhido por Deus. Deus, ele nos escolhe, Deus, ele nos chama. E para cada um de nós, ele tem uma missão diferente. Não adianta eu querer ter um chamado, uma missão igual a de Elias. Não, assim como Elias, eu também sou importante para Deus. Mas Deus tem propósitos diferentes para a nossa vida e através da nossa vida, para trabalhar em nós, para nos moldar, tratar, esmiuçar áreas das nossas vidas que precisam ser quebradas. Às vezes você pensa, pastor, mas eu já estou bem, a minha vida espiritual, não, mas sempre estamos num processo contínuo, sempre existe área ou áreas em que a gente precisa melhorar, que a gente necessita do agir de Deus, e isso só pode acontecer com o agir e com o poder de Deus na nossa vida. Não adianta você querer pelo seu esforço próprio, não adianta você querer se filiar, se membrar a uma igreja, a uma denominação, a uma religião e achar que ali está a solução e a resposta para uma vida triunfante aos pés de Deus. E não é assim. A igreja é importante, a religião é importante, mas Deus é a nossa essência, Deus está em primeiro lugar. Então está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a gente só pode buscar a Deus de todo o coração se a nossa vida estiver nele, na dependência dele, nós nos sujeitando completamente a ele. Meus queridos, a gente encontra tantos cristãos, tantos evangélicos soberbos, donos de si, e alguns se acham donos da verdade. Você pode falar, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando exatamente porque em algum ponto isso vai fazer parte do nosso percurso, da nossa vida cristã. Às vezes a gente triunfa, a gente vai bem na nossa vida, mas de repente a gente cai num poço de ignomínia, de fracasso, de frustração. Isso acontece com Elias. Ele é um homem aprovado, ele é um homem escolhido por Deus,
ele ora e durante 3 anos e 6 meses não cai um pingo de gota de água na terra. Uma crise, uma seca, dias difíceis em Israel. Pela palavra de Deus, pela palavra do profeta. E Deus queria trabalhar com o seu povo. O seu povo estava completamente voltado para Baal. Se você examinar no capítulo 18, o povo cocheava entre 2 pensamentos. O povo buscava a Deus e depois buscava a Baal. E Deus, através do profeta Elias, diz: se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, servi-o. Meus queridos, então esse povo que Elias está trazendo essa palavra, que estava adorando a Baal, era um povo que se dizia adorador de Deus, mas era só nominal, era só firmado nas promessas dos profetas. A vida deles estava em coerência, a vida deles estava em plena incoerência com a palavra de Deus, que só ao Senhor se deveria adorar, que só ao Senhor se deveria servir. Então, o povo tentava barganhar, o povo tentava adorar a Deus, servir a Deus, e ao mesmo tempo servir a Baal. E a palavra de Deus, e a palavra de Jesus é: não se pode servir a 2 senhores, porque você vai agradar a um e vai aborrecer a outro. Não se pode servir a 2 senhores. Por isso, eu tenho que olhar com os olhos da nitidez, da transparência, a minha vida, colocando-se à luz das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Se o que eu estou professando é verdadeiro na minha vida, nas minhas atitudes, ou se o que eu estou professando faz apenas parte de um credo religioso. E aí a vida vem e nos ensina que só professar, só falar, só cantar, só pregar não é tudo, não é suficiente, ou não é nada, quando nós não servimos a Deus. Estamos esses dias em culto online, cultos transmitidos. Eu estou aqui sozinho na igreja, mas ao mesmo tempo eu coloco a minha vida como um instrumento de Deus para falar de forma diferente e às vezes semelhante a cada um de vocês, a cada um dos corações que agora estão em sintonia, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Ou a sua vida é de Deus, é para Deus, ou não vale nada, nada. A sua vida não tem sentido se Deus não for a essência, o seu respirar, o seu mover, o seu existir, o seu agir. Se Deus não for tudo em você, então não adianta nada. Você pode ser de um pedigree religioso, social, familiar, mas não é nada, tudo perde o sentido. Então Elias, ele é esse homem cheio de coragem, cheio de fé, cheio de vida,
vem triunfando sobre Acabe, sobre as suas adversidades, derrotando os profetas de Jezabel, derrotando os profetas de Baal. Ele vem triunfando num êxtase, mas de repente ele se confronta com a sua fragilidade. O texto não diz se ele olhou para si, se ele olhou de lado, se ele confiou em si mesmo, mas o fato é que Elias caiu numa crise tremenda, inegociável, inaceitável. Um homem de Deus que pede para morrer, um homem de Deus que pede para si a morte, um homem de Deus que cai em depressão, se esconde numa caverna e pede para si a morte, quando ele tinha ainda uma missão para desenvolver, para cumprir, para fazer, para realizar. Você pode perceber que no capítulo 19 que nós lemos, a história de Elias não termina ali, porque se terminasse no capítulo 19, seria um grande, um imenso fracasso, frustração. Um homem que triunfou, vencedor, o Senhor era com ele, orava para que não chovesse, não chovia, orava para voltar a chover, voltava a chover, orava para que descesse fogo do céu, não só uma vez, mas em outras ocasiões, quando ele faz descer fogo do céu e consomem soldados que vinham prendê-los, companhia de 50, companhia de 100, com seus capitães, e Elias orava, o fogo do céu vinha e matava aqueles soldados. Então, como que agora você pode explicar que esse homem pede para si a morte? Meus queridos, eu amo muito a palavra de Deus, porque ela é completa, ela é perfeita. Anos mais tarde, Tiago, ele escreve na sua epístola, no capítulo 5, e diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Isso é tremendo. Eu nunca fiz descer fogo do céu. Você nunca fez. Nós nunca fizemos, não saiu nem uma faísca, nem um chuvisquinho de fogo. Mas esse homem faz descer fogo do céu e prova que o Senhor era com ele. Nós podemos não fazer descer fogo do céu, mas nós podemos ter uma vida de quebrantamento, de sujeição, como Elias teve. Eu vou concluir essa mensagem. Quero deixar para você que um homem de Deus, ele está sujeito aos mesmos sentimentos de qualquer mortal. Então, quando você vê um homem de Deus se cair em heresias, apostatar da fé, não se escandalize. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Então, cabe a nós investirmos na nossa vida, igreja. Nós temos que investir na nossa vida. Esses dias eu estava assistindo um culto online e
Eu não vou citar nome de igreja, nem quem estava falando. Estava falando, até certo ponto, havia coerência sobre a importância da oração. Que para acontecer um avivamento, então tínhamos que orar. Até certo ponto está correto. Essa fala está correta. Mas, meus queridos, oração sem vida, sem testemunho, sem quebrantamento, sem profissão, sem palavras coerentes com o viver, não tem sentido. Se você quiser conhecer um verdadeiro homem chamado por Deus, você tem que olhar para a vida em coerência com a palavra de Deus. Eu não endeuso, como eu fazia um tempo atrás. Às vezes determinado pregador estava nas mídias e a gente endeusava, de certa forma endeusava aquele pregador. Lembro de muitos, desde a minha conversão. Lembro de muito. Então a gente endeusava. Aí de repente vinha um tombo, vinha a queda. E se você não tivesse cuidado, você ia junto também. Isso nos mostra que nós devemos olhar para Deus. É aquele que cuida de nós. É aquele que nos restaura. Elias pediu para si a morte. Deus não fez isso. Deus tratou com Elias. Mandou que ele saísse da caverna. O alimentou com água. Os corvos traziam alimento, tanto no capítulo 17, como no capítulo 19. Água do ribeiro. Os corvos traziam comida para Elias. Depois, no capítulo 20, é uma das passagens mais marcantes, já entra em 2 Reis, que é quando Elias é arrebatado, é levado aos céus. É 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 14. Ele é levado num redemoinho, né? O Eliseu queria se agarrar, estar com ele, mas não foi possível. Eliseu, o sucessor de Elias, apenas ficou com a capa do profeta, que ele iria suceder. Então, o que Deus espera de nós nesses dias é de coragem, fé, vida que transmita coragem. Lembra da palavra de Paulo a Timóteo? Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de timidez, de covardia, mas de poder, de ousadia, de amor e de moderação. É disso que nós precisamos. É disso que eu preciso. A vida de Elias, o ministério de Elias, não acaba, não finda-se no capítulo 19 de 1 Reis. Vai adiante, você pode ler. E pela graça de Deus, ele é restaurado. Esses males que acometeram Elias, também pode atingir você. Pode derrubar você. E não se escandalize. Procure ajuda, seja de um líder, do seu líder, pastor, daquele que está à frente, seja daqueles que cuidam dessa parte da alma. Procure ajuda, porque Elias, o propósito de Deus foi resgatar Elias, foi restaurar Elias. Mas você já viu o testemunho de cristãos que tiraram a sua própria vida, de líderes que chegaram a cometer essa fatalidade tão dolorosa na vida de um ser humano, e principalmente na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus. É muito triste. Se o seu momento hoje
for de muito aperto no coração, você viveu dias de euforia, dias de vitória, dias de glória, e agora o seu momento é de perplexidade, é coração turbado, calma. Deus, Ele está agindo na sua vida, e Deus, Ele vai restaurar você. Deus, Ele vai de encontro a você, no poder da sua infinita graça, e da sua compaixão, e da sua misericórdia, que se renova para conosco todas as manhãs, todos os dias, quando você vai dormir e quando você acorda, as misericórdias de Deus te assistem, são renovadas para a sua vida, para que você se erga e se levante e dê continuidade na sua missão que você tem para cumprir aqui. Deus tem missões diferentes para cada um de nós, mas é a mesma importância quando nós nos colocamos na dependência de Deus e cumprimos o que Ele confiou a nós. Se Ele me deu um talento, não importa, eu tenho que multiplicar. Se Ele me deu 2, se Ele me deu 5, eu tenho que multiplicar. O que importa é o meu trabalho, é a minha entrega, é a minha dedicação. Igreja, chega de choramingar, não é mais a nossa fase. Nós já passamos por isso, nós já aprendemos, agora temos que praticar. Coragem, coragem que impactua os corações que estão à nossa volta, coragem que transmite vida àqueles que estão vivendo em trevas nos nossos dias, em sufoco, em prisão, seja ela qual for, em grilhões, em algemas. E se não for eu, e se não for você, quem será? Se não for a igreja de Deus, o povo de Deus, quem será? Portanto, devemos escolher. Se o Senhor é Deus, servir somente ao Senhor. Saia o meu ego. Eu não sou Senhor da minha vida. Saia os Balaíns da minha vida. Porque eu decidi, eu escolhi, pela graça de Deus, servir somente o Senhor, enquanto eu viver, é a minha vida é do Senhor, é para o Senhor, somente para Ele, e aí o mundo inteiro é abençoado, quando eu vivo para o Senhor. Vamos orar? Pai, que essa palavra possa mexer com a nossa vida, possa alcançar os corações, hoje, e aqueles que nos assistirão depois, ouvirão essa palavra depois. Fale a todos no nome de Jesus, e leve vidas à salvação, à libertação, a ministérios profícuos, ministérios frutíferos para a glória do Senhor. Que assim seja o meu, que assim seja a minha vida, e de todos os queridos e queridas que estão nos acompanhando agora, sem exceção, de todos, Pai. Age agora na vida de todos, no nome de Jesus, que assim seja. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.